Hoje, um assunto interessante, diferente do que já abordamos até hoje aqui no Entre Linhas, mas que nós vamos aprender muito. Nós vamos falar sobre fissuras labiopalatais. É o tema de hoje no Entre Linhas a partir de agora. Boa noite, está no ar mais um Entre Linhas aqui na TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede e nós, claro, sempre disponíveis nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, você procura TV Univates e nos encontra lá e também no site univates.br/TV. Estamos hoje falando então sobre esse tema, como eu já disse na abertura, fissuras labiopalatais, um termo diferente, né, que a gente ouve até pouco, mas existe uma formação que estará acontecendo por aqui na região e me parece que é inédito no país. A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso. Nós estamos recebendo aqui o Kleber Seabra, ele é cirurgião crâniofacial, e também Paloma Campilay, ela é fonoaudióloga, ela vai também falar sobre esse tema e, de uma forma geral, o que a gente vai poder encontrar nesse evento, nesse curso que os interessados podem fazer. Uma coisa, pelo que a gente já estudou, já conversou com eles, totalmente diferente do que a gente já viu, pelo menos por aqui, né? E que a gente pode falar, então, primeiramente dessa área. Boa noite, obrigado por terem aceitado vir aqui no programa, por nos atenderem. E que a gente pode falar sobre fissuras labiopalatais. Muitos devem estar se perguntando o que é isso. Vamos então, já de início, de uma forma concreta, explicar realmente um pouco sobre essa área, com o que ela trabalha, e me parece que são vários profissionais também envolvidos que acabam trabalhando com isso, né? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Sem dúvida, as fissuras labiopalatais, elas, por definição, por si próprias, constituem-se na falha anatômica no lábio e no palato, e que faz com que os pacientes portadores tenham, por consequência, alterações na fala, audição, mastigação, deglutição, ou seja, em sinais vitais para a sua vida cotidiana. E hoje no Brasil é um problema de saúde pública, no Brasil e no mundo, pois demanda dos governantes um serviço especializado a longo prazo, e a causuística ela é muito grande. Para se ter uma ideia, no Brasil, a cada 600 nascimentos, um tem fissura de lábio e palato. Muito bem, importante isso. E a procura por profissionais dessa área, ela é grande, aí especialmente em nossa região, há uma demanda muito grande não sendo atendida, pode-se dizer assim? Isso é uma coisa que está chegando ou se trabalha há muito tempo? Vocês já trabalham com isso há muito tempo por aqui? Como é que dá para avaliar dessa forma? Em Lajeado, nós temos a Fundef, que é a Fundação de Deformidades Craniofaciais. Normalmente, nas regiões ou em cada estado, tem um serviço, ou é para ter um serviço especializado que atenda essa demanda de pacientes. Então, cada paciente que nasce na sua cidade, no Rio Grande do Sul, especificamente, ele é enviado para a coordenadoria de saúde respectiva do seu município e encaminhado para os centros de referência. A Fundef hoje, ela é referência de 15 das 19 regiões do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente atende a partir dos 12 anos toda a demanda do Rio Grande do Sul, e até os 12 anos nós dividimos com Caxias do Sul essa demanda de pacientes. Muito bem. A gente pode até, inclusive, conversar aqui também com a Paloma, que também está aqui. Boa noite, obrigado por vir.
fonoaudióloga, né? Você é fonoaudióloga, trabalha nesta área e, como eu já disse antes, né, são várias áreas que envolvem, né, a questão aí crâniofacial, as deformidades, né, e precisa-se várias áreas. Me parecem, eu aqui como leigo faço essa pergunta, são todas áreas muito delicadas, né? São áreas que envolvem a aparência da pessoa, envolvem podem mudar totalmente a vida de uma pessoa, né? A boa recuperação ou não. Como é que é trabalhar com isso também para ti como profissional e, enfim, esta oportunidade também que a gente vai aprofundar daqui a pouco, falando sobre o curso que vai acontecer, mas a oportunidade de também ensinar pessoas a trabalhar com isso. Tudo bem? Boa noite. Oi, tudo bem? Então, eu trabalho há quase 10 anos ali na Fundef e o nosso trabalho envolve também a parte não só estética, como de funções. Esses pacientes, eles têm dificuldades na fala, na alimentação, na parte ortodôntica. Então, nós temos uma equipe praticamente completa nessa área de fissura lábio-palatina. Então, existe o dentista, existe fonoaudiólogos, existe psicólogos, cirurgião bucomaxilo, cirurgiões plásticos, serviço social, fisioterapeuta. Então, várias áreas que envolvem a enfermagem, também nutrição, que ajudam esse paciente, então, a fazer, então, essa melhora, essa reabilitação. E, para mim, trabalhar ali é uma realização, porque é um sonho desde a área da época da faculdade. E poder, então, passar isso para os colegas é um trabalho para nós, principalmente na fonoaudiologia, que nós ali não conseguimos ter uma demanda para terapia, realizar terapia. Então, nós temos que fazer esse trabalho de orientação aos fonoaudiólogos. Nós fazemos ligações, encaminhamentos para outros fonoaudiólogos também, que atendem os pacientes do município. E um dos nossos papéis é esse, é ensinar os outros fonoaudiólogos a também atender assim como nós atendemos ali. Muito bem. Me fala um pouco da Fundef. Você falou que trabalha aí há 10 anos, né, da Fundef. Me fala um pouco sobre ela também, né, o doutor já disse também, um pouco sobre como é que ela trabalha aqui na nossa região. E, claro, as áreas nós já sabemos, né, mas ela já existe há muito tempo também e muitas pessoas ouvem falar e não sabem exatamente o que significa realmente o trabalho dela. Me fala um pouquinho sobre a instituição em si. A instituição, ela começou com o Dr. Davis, né? Ele começou o atendimento na clínica dele e aí começou com alguns colegas e aí se formou e começamos a fazer os atendimentos no hospital. E depois nós também conseguimos a parte de deficiência auditiva também. Então, nós temos a área de fissura lábio-palatina e deficiência auditiva, que é num outro prédio também, e também atende várias regiões do Rio Grande do Sul também. E tem a parte, então, de aparelhos auditivos e vários fonoaudiólogos e otorrinos também que atendem lá na região. Pois é, devem ser muitos profissionais por lá, né? Porque são áreas diferentes. Sim. Imagino que sejam dezenas aí, né? Doutor. Importante salientar que esses pacientes são submetidos a uma reabilitação. Normalmente a gente corrige o lábio ali em torno dos 6 meses, depois, se tiver o defeito no palato, em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Eles terão um acompanhamento ortodôntico com dentista, de acordo com o crescimento, terapia fonoaudiológica para que a voz se desenvolva normalmente. E até a idade adulta, essa reabilitação ela dura. Então, as primeiras cirurgias, eu costumo falar que elas são só os detalhes iniciais, óbvio, detalhes importantes, mas são cirurgias que, para que tenham um bom resultado, é necessário o acompanhamento de cada profissional. Tem a parte da psicologia, da nutrição, todos engajados, cada um com a sua importância igual. Você falou só da Fundef. Claro. A Fundef, então, foi fundada em 1992 pelo Dr. Wilson Davis e hoje nós temos, é um dos serviços no Brasil com o maior número de pacientes cadastrados. Isso, Lajeado, é uma coisa que eu acho que é super importante. Grandioso. Põe Lajeado no mapa do Brasil, no sentido de importância, até na medicina e na área, e o grande mérito, obviamente, como eu falei, do Dr. Wilson Davis.
Muito bem, importante também citá-lo, né, porque é uma pessoa muito importante para a nossa cidade aqui, para a nossa região, e que tem esse legado realmente e trouxe aí essa entidade grandiosa aqui para o país, né? E imagina só para a nossa região. Quando a gente fala em deformidades, a gente imagina às vezes até uma coisa muito grande, uma coisa muito aparente, mas o que dá para destacar? Quais as principais demandas que vocês têm na região, pessoas que procuram vocês e daqui a pouco até que tem algum probleminha, que tem alguma deformidade, alguma questão que poderia ser vista com profissionais como vocês e que daqui a pouco não sabem que é esse tipo de profissional que devem procurar. O que mais existe de demanda? Que áreas que vocês acabam trabalhando mais, especialmente aqui hoje em dia na nossa região aqui para vocês? Os defeitos que, obviamente, que vêm mais são os defeitos no lábio e no palato. 70% dos pacientes que nascem com a fissura, nascem somente com a fissura. 30% nascem com algum outro defeito no coração, ou rim, alguma outra malformação. E, obviamente, então, a grande demanda para a gente corrigir os defeitos no lábio e no palato. Quando você corrige o defeito no lábio, isso no futuro vai implicar em defeito estético, na aparência do lábio, fica um pouco aquela cicatriz, mas que com o tempo e com as correções a tendência é se tornar inaparente. E a importância da fissura do palato é que após a cirurgia, os pacientes eles podem ficar com algum defeito na voz, independente se a cirurgia é bem sucedida ou não, depende da individualidade de cada paciente, mas aí entra a terapia fonoaudiológica. Eu costumo falar que a cirurgia, mesmo ficando perfeita, se não houver um estímulo adequado da fonoaudiologia, a voz não vai ficar perfeita. Muito bem, importante isso. É importante comentar também que nós temos uma visão, a equipe, principalmente, nós temos uma visão multidisciplinar, que é um olhar no indivíduo. A gente não olha somente a fissura. A gente olha todo um contexto, suas dificuldades sociais, dificuldades também na parte psicológica, na parte da fala. Então, é um olhar que nós fazemos reuniões, nós discutimos o caso para poder, então, melhorar a vida da criança. Né? Então, o nosso trabalho, ele estava comentando, o Dr. Kleber, que o nosso trabalho na área da fonoaudiologia, a maior demanda, uma das maiores demandas é a questão da fala. Porque depois da cirurgia, muitas vezes, nós temos que entrar com terapia para poder resolver e melhorar a fala da criança. Mas nós atendemos desde bebezinho até um idoso. Então, depende do problema em que vem. Então, por isso a gente tem que olhar cada caso como único. Como único. Bacana. Nós vamos seguir desse ponto em diante. No próximo bloco, nós já estamos terminando o nosso tempo do primeiro bloco. Te convidamos para acompanhar, dentro de alguns instantes, o segundo bloco do Entre Linhas. Nós estamos de volta, este é o programa Entre Linhas, aqui pela TV Univates, canal 15 da NET e 15 da Brasrede. Nós estamos tratando hoje sobre fissuras labiopalatais. Estamos recebendo o Kleber Seabra e também Paloma Campilai, eles que são especialistas dessa área, o Kleber que é cirurgião crânio-facial e também a Paloma que é fonoaudióloga, e eles estão tratando desse tema com a gente. Nós estávamos falando antes sobre a Fundef, falamos um pouco de como ela surgiu, né, e de como ela trabalha também. Essa área, falando agora um pouco mais da área tecnicamente, essa área ela não lida apenas, né, nós estávamos até conversando fora do ar, ela não lida apenas com crianças, e sim com adultos também. Fala um pouco sobre isso. Muitas vezes nos chega pacientes adultos como defeito primário. O que quer dizer isso? O paciente nunca foi submetido a nenhuma cirurgia. Então, chega o paciente com 40, 50, 60 anos e a fissura de palato aberta ainda, ou a fissura de lábio. Isso denota a falta de informação, muitas vezes. O paciente mora, às vezes,
uma cidade mais afastada e não tem muita informação. Não tem tanta informação. Até os próprios médicos, colegas, muitas vezes não têm a iniciativa de ser veemente ou incisivo no encaminhamento e na orientação do paciente. Mas então esses pacientes que chegam são reabilitados da mesma forma que uma criança, né? Os recebemos e damos continuidade à reabilitação da mesma forma que uma criança. O fato de estar com essa fissura há muitos anos, não ser uma criança, isso não ser recente, isto não complica uma recuperação, um tratamento ou não tem mudança? Sobretudo a fissura de palato dos adultos. Por que a gente opera a criança até o ano e 6 meses, seria ideal? Pois é antes da criança adquirir ou se acostumar com a sua linguagem. Então, o adulto, teoricamente, quando você fecha o palato, a voz já está automatizada. O paciente já está acostumado com aquela forma de pronunciar as palavras. Ainda assim, é indicada a cirurgia, pois muitas vezes esses pacientes, quando o palato está aberto, quando ingere um líquido, aquilo a tendência é refluir pelo nariz. Então, fisiologicamente, mesmo que a voz não fique perfeita, a cirurgia é indicada. Já chegamos a fazer até em pacientes com 60 anos. Olha só, então também é uma questão apenas da estética da voz e sim de saúde, de cuidados. O não cuidado disso, alguém, por exemplo, que passa a vida sem tratar, sem procurar informação quanto a especialmente essas duas áreas, o palato e o lábio, isso pode gerar no quê? Quais os problemas que podem acabar ocorrendo lá na frente? Tem como destacar, ou enfim, não tem uma sequência após? Porque tu disseste agora que a cirurgia ela é indicada mesmo assim, mesmo após muito tempo. Ela não sendo feita, isso pode ocasionar no quê? A fissura por si só, como eu falei inicialmente, ela dá consequências na respiração, na fala, na deglutição. Uma delas, por exemplo, é a audição. Se a gente não corrige a fissura do palato e reposiciona lá os músculos, tem determinados músculos que são responsáveis pela função do ouvido. Se a gente não corrige, aquilo tem uma tendência a um acúmulo de líquido no ouvido, que a gente chama de otite média serosa, e os pacientes vão estar susceptíveis a problemas de audição, a perdas de audição, e consequentemente até agravar a fala, o desenvolvimento da fala. Por exemplo, a respiração. Esses pacientes normalmente eles têm desvio de septo, a grande maioria eles têm desvio de septo. Se a gente não corrige no período adequado, eles vão ficar sem respirar e, portanto, sem ter uma qualidade de vida e de sono adequada. Muito bem. São algumas consequências, né? Eu acredito que o maior impacto para um adulto, um dos maiores, eu diria, é a questão emocional também. Perfeito. Porque eles são histórias tristes que eles nos trazem, sim. De isolamento total, de não sair na rua, de não, né, principalmente a questão também do lábio e da fala. Então, de se isolar realmente, começou desde a época em que os pais, isso a gente fala há 40 anos atrás, 50, uma época em que as cirurgias não se faziam tanto como hoje. Eles não tinham uma referência. Questão da autoestima, né? A autoestima realmente é algo que impacta bastante. Então, é isso que a gente quer devolver para o paciente, é essa autoestima. E essa é a conclusão, de que, na verdade, esse um problema que ele pode ter mais físico, digamos assim, ele acaba gerando outros problemas psicológicos de autoestima, ou seja, uma série de coisas que ao longo da vida vão precisar ser tratadas ao se demorar para resolver esse problema, digamos assim. Mas a gente tem visto também histórias lindas, que mesmo adultos a gente está corrigindo aos pouquinhos e está voltando, o paciente voltando à sua vida social também, a trabalhar, a poder trabalhar. Tem casos que não conseguem nenhum emprego em função da voz
Então, isso também acaba ajudando em todos os setores, né? Pode-se passar essa mensagem também de esperança de que eles podem retomar sua vida normalmente, né? Pois não, doutor? E eu costumo falar que esse é um dos fatores que nos dá prazer em trabalhar na área, né? A gente fazer com que devolver o sorriso ao paciente, fazer com que ele se insira no mercado de trabalho, reabilitar, deixar a voz de uma forma adequada, esteticamente bem, isso não tem preço. Pois é, querendo ou não, são coisas que existem impactos, por mais que muitos considerem, enfim, digam que não se deveria em algumas situações, a aparência física, a forma de falar impactar, por exemplo, em oportunidades de emprego, de trabalho, mas nós sabemos que a realidade não é esta, ou seja, estas questões, infelizmente, elas influenciam, claro que para algumas áreas mais diretamente, mas de uma forma geral, mesmo que seja um trabalho que não exija, por exemplo, trabalho com a voz ou alguma coisa assim, muitas vezes podemos dizer que há um certo preconceito, né? Uma certa discriminação. Sem dúvida. Muito bem. E nós temos pela frente um curso, né? Vamos falar desse curso, que na verdade é um dos assuntos aí que nos trouxe aqui, o curso de fissura labiopalatal, né, que trata desse tema. Como é que surgiu esse curso? O que é esse curso, né, que nós já dizíamos aqui que é algo inédito, algo que não existe no país. O que dá para falar sobre isso de uma forma geral? Como é que ele acontece? Nós já estamos na 5ª edição do nosso, no caso, curso teórico prático de fissuras de lábio e palato. A gente abre inscrições para médicos, dentistas e fonoaudiólogos. Eu costumo falar que é um curso pioneiro no Brasil, pois não tem nada parecido. Por quê? Curso teórico, pois nós temos aulas com todos os profissionais em comum, para todos os profissionais. São aulas, então, teóricas, cirurgias ao vivo, oficinas práticas para odontologia, fonoaudiologia e médicos, como eu falei. E para lajeado, imagina, isso é um curso único no Brasil, né? E organizado pelo nosso serviço, que é a Fundef. Normalmente, na clínica, o que nós fizemos foi meio que pegar a ideia do Dr. Debs. Já tradicionalmente, na sua clínica, ele já fazia cursos de rinoplastia, enfim, já há anos. E eu, quando cheguei, não havia o curso de fissuras. E a gente tentou transportar a ideia, pegar meio que o modelo dos cursos que ele fazia, num tema que até então pouco valorizado no nosso meio. É um tema que poucos profissionais vislumbram a ideia de trabalhar com esses pacientes. E a gente então iniciou esse curso há 5 anos atrás. Normalmente a gente procura trazer profissionais que sejam referência na área, sempre um cirurgião crâniofacial, uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo que seja referência e cirurgião bucomaxilofacial também. Como eu ia falando, curso pioneiro, não tem curso igual a esse, eu diria, no mundo, não tem. A gente faz cirurgias ao vivo e aí os alunos são espectadores, visualizam a cirurgia in loco. Os odontólogos vão ter a prática em moldes, normalmente moldes ou manequins que simulam o fissurado. Os fonoaudiólogos têm a parte prática, muitas vezes a aula com o próprio paciente e também em moldes que são dispostos. E perante tudo isso, temos sempre 3 dias de uma pura imersão
na parte prática e teórica na área e, sem dúvida, motivo de orgulho para o nosso serviço. Muito bem, nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a doutora também vai comentar o curso, mas a gente segue falando desse curso importantíssimo, inédito, na verdade inédito não, é a 5ª edição, mas é o único no país, então nós vamos trazer informações sobre isso dentro de alguns instantes. Estamos de volta, esse é o Entre Linhas aqui pela TV Univates, terceiro bloco. Estamos falando sobre fissuras labiopalatais e, na verdade, estamos falando sobre um curso sobre esse tema que estará acontecendo. É a 5ª edição, curso único no país, e a gente entrava em detalhes já sobre isso. Eu vou conversar também com a nossa doutora, a fonoaudióloga Paloma. Um pouco da tua área, então, também que vai ser abordada no curso. E é super importante, ou seja, vamos estar formando pessoas profissionais dessa área e daqui a pouco a gente também vai falar um pouco, né, sobre quem pode fazer esse curso, requisitos, enfim, como funciona. Mas antes queria que falasse um pouco também do que vai ser abordado nesta área que tu trabalhas nesse curso de formação. Então, a área da fonoaudiologia, ela é super importante, então, nesse curso. E o fonoaudiólogo que for fazer esse curso, ele vai ter, ou outro profissional que também for se inscrever, ele vai ter uma visão ampla de todas as áreas. É uma imersão que você vai fazer no curso. Você vai poder saber como se faz uma cirurgia, vai ver como é que se trabalha a parte dos dentistas, como é que faz a parte da fono, porque nós trabalhamos muito assim. Nós precisamos saber o que o outro está fazendo e nós fazemos muito isso no serviço. Então, o fonoaudiólogo vai saber então, como é que se trabalha desse jeito. Então, e especificamente esse ano nós vamos falar muito sobre a prótese de palato, que é uma plaquinha que se usa em alguns casos para voz. Quando se indica também, é uma plaquinha como se fosse um aparelho ortodôntico removível que tem um bulbo, né, que faz a oclusão desse palato do céu da boca, que aí pode ajudar esse paciente a melhorar a fala. Então, nós trouxemos esses profissionais de Bauru, do Centrinho de São Paulo, que vão vir justamente com esse foco de visão para fazer os moldes, como o Dr. Kleber falou, nos mostrar como fazer os exames, quando indicar, quando fazer, como tratar a área da voz. A fono vai ensinar como fazer os exercícios para esses casos. E então vai ter a parte prática, nós vamos fazer os exames com a fonoaudióloga, nós vamos fazer as placas juntamente com os dentistas e vamos fazer os exercícios juntamente com a fonoaudióloga. Muito bem. Lembrando que um objetivo do nosso curso é a gente compartilhar com quem vem a experiência e o conhecimento adquiridos pela nossa equipe, de acordo com o passar do tempo, né? O curso ele é oferecido, nós trazemos os convidados principais, mas o curso é dado e a orientação, toda a elaboração do curso é dado pela nossa equipe, a equipe da Fundef. 90% das aulas somos nós quem oferecemos e que elaboramos, enfim. Um outro aspecto importante em relação ao curso, então, ele acontece na clínica Wilson Davis, em sua maior parte. No primeiro dia, no Hospital Bruno Bor, nós vamos fazer as cirurgias dos bebês, das crianças, aí a gente grava as cirurgias, as edita e mostra durante o curso, ou seja, um dia antes, no Hospital Bruno Bor, fazemos as cirurgias, nós, em conjunto com os cirurgiões que vão vir de fora, e a gente, como eu falei, tem a oportunidade de captar as cirurgias e, com isso, mostrar os principais momentos nas aulas teóricas e práticas, no caso, por vídeo.
Já no meio do curso, os adultos, nós faremos aí sim as cirurgias ao vivo na clínica Wilson Davis. E essas cirurgias vão ser acompanhadas por cirurgiões craniofaciais, otorrinos, cirurgiões plásticos que vão viver o nosso curso, cirurgiões bucomaxilofaciais. E ali também funcionará a parte prática da odonto, como eu falei, oficinas de odontologia e a parte também da fonoaudiologia. Importante. Poxa, é interessantíssimo. Uma pergunta básica. Quem pode fazer o curso? Quais são os pré-requisitos? A quem se destina? Enfim, fala um pouco sobre isso para a gente poder informar também quem daqui a pouco está assistindo, estiver interessado, como pode proceder. Nosso curso é aberto para médicos, dentistas e fonoaudiólogos. Okay. Também abrimos para estudantes e pós-graduandos nessas respectivas áreas. Fazemos sempre mediante a apresentação do certificado de estudante ou de especialização. Nós, obviamente, fazemos um preço acessível, uma inscrição acessível. Na verdade, a inscrição é um valor já simbólico, né? Nosso objetivo é a gente tentar estimular os profissionais que vão vir a tentar trabalhar com essa área, né? Uma área tão pouco, com tão pouco interesse, infelizmente. Por que isso, hein? Por que esse pouco interesse na tua ótica? Eu acredito, primeiro, olha só, o nosso curso é um curso único no Brasil na área. Então, falta teoria, falta oferecimento de cursos, falta uma educação continuada na área, né? Por qual motivo? Eu não vou saber te falar, mas eu acho que o principal motivo é justamente a falta de estímulo, falta de alguém de profissionais, de mais profissionais que façam com que o conhecimento se multiplique. E a restrição ao conhecimento, eu acho que isso, sem dúvida, é o principal motivo. É como se faltasse de uma forma prática, né? Não, mas como se faltasse literatura, faltasse material, faltasse pessoas para ensinar sobre o assunto. É mais ou menos isso. E olha que paciente não falta, né? Pois é. A cada 650 nascidos vivos no nosso país, que não falta é paciente, né? Mas eu acredito também que serviços são muito poucos. Não são, por exemplo, todos os estados do Brasil que têm um serviço de referência que reabilita o fissurado. Okay. No Rio Grande do Sul, nós somos privilegiados, mas se você for lá para o Nordeste, não são todos os estados que contemplam, que oferecem aos pacientes ao hospital ou uma instituição como a nossa, que ofereça uma reabilitação no sentido multidisciplinar correto que deve ser. Bem importante. Eu posso falar da minha área, então, da parte da fonoaudiologia, eu também sinto isso, assim, que o Dr. Kleber fala, mas eu acredito que nos últimos anos isso tem melhorado muito. Porque há 10 anos atrás, eu tive que buscar conhecimento em São Paulo, Bauru, e hoje a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem curso, todo ano tem esse curso de fissura e outros cursos também que eu estou dando no Rio Grande do Sul, para realmente poder estimular os colegas, não ficar centralizado. Eu acredito que fica muito centralizado o conhecimento ali para a gente. E a gente quer tentar expandir isso para outros colegas, que eles também possam fazer esse trabalho com essa qualidade que a gente faz também. Muito bem, é uma expansão que está acontecendo. Isso. Acaba sendo um grande incentivo também. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco voltamos com o último bloco do Entre Linhas.
Estamos de volta, este é o último bloco do nosso Entre Linhas. Estamos nesse papo super interessante com o Kleber Seabra, o doutor Kleber, cirurgião craniofacial, e também a fonoaudióloga Paloma Campilai, a doutora que também fala aí sobre esta área e de uma forma geral sobre fissuras labiopalatais. Curso importante que está acontecendo, e a gente falava sobre o porquê, né? Nós falávamos do porquê muitas vezes profissionais não se interessam tanto na área, mas eu dizia justamente, né, que fazendo cursos, a formação acontecendo, acaba sendo um grande divulgador dessa área e daqui a pouco mais interesse pode acabar surgindo. Esse curso está na 5ª edição, ele aconteceu sempre aqui no Rio Grande do Sul, sempre aqui na região, ou ele já chegou a acontecer em outros lugares? Não, sempre em Lajeado. Sempre em Lajeado, sempre foi aqui. Sim, até a primeira edição fizemos aqui na Univates, no auditório da Univates, foi um único dia. E a partir da 2ª edição fizemos na clínica do Dr. Davis, na clínica do Dr. Davis, sempre a parte teórica e a parte prática no hospital, principalmente, e na clínica, o Hospital Bruno Bock, em Lajeado. Mas sempre aqui em Lajeado, sempre organizado pela nossa equipe, desde o início. Importante. Apenas e estamos dentro de uma universidade, temos aqui o curso, né, de biomedicina também, apenas para recapitular as pessoas que podem realmente fazer o curso, tu falaste antes dos pós-graduandos, ou seja, pessoas que estão se formando, daqui a pouco até aqui na instituição, ou se formaram e estão aqui na região, justamente é um público-alvo de vocês também, que podem, se estiverem nos assistindo, também estarem interessados nesse curso e poderem participar também. Importante dar esse recado para eles, né? Como forma de estímulo, a gente tenta facilitar financeiramente o acesso dos estudantes, né? A gente sabe que quem não é profissional ainda, obviamente não vai ter a condição financeira de arcar para fazer um curso, por mais dispendioso que seja o nosso curso, mas a nossa intenção é tentar levar a informação ao máximo, de tentar plantar uma semente. Como eu costumo falar, quem é picado pelo estímulo de ser voluntário do trabalho com o fissurado, quem é picado por esse mosquito nunca deixa. É uma ação que deve ser parabenizada. E nossos parabéns, porque não se guarda o conhecimento para si, que poderia se fazer, né? E se compartilha com mais colegas para que ele seja mais acessível para a população, seja uma grande ação que realmente acontece, e parabenizamos por isso. Nós falávamos ainda, eu acho que é importante dizer isso, nós falávamos de fatores de risco, né? Que fissuras acabam acontecendo para pessoas que passam por determinadas situações. Quais são elas? O que pode gerar fissuras, especialmente até para a gente poder identificar assim, algum público, algumas pessoas que daqui a pouco ou no futuro, né, podem nascer e terem certos problemas que podem gerar uma fissura lá na frente. O que dá para dizer sobre isso? Os principais fatores de risco para uma criança nascer com a fissura, sobretudo e principalmente desnutrição, como por exemplo o ácido fólico, é um item essencial hoje na alimentação. Até o Ministério da Saúde ele tornou uma lei obrigatória a adição do ácido fólico em alguns alimentos. Ao álcool, drogas, diabetes na gestação, mas diria sobretudo condições desfavoráveis à gestação, principalmente referentes à parte nutricional. Adicionado a isso, a parte hereditária também, e hoje a gente fala que a fissura ela tem uma característica de uma herança multifatorial. O que é isso? O paciente tem o gene, mas a fissura ele só vai nascer com a fissura se aquele gene for submetido ao fator
fator externo, como, por exemplo, a desnutrição, a deficiência daquele fator. O álcool, drogas, como eu falei. Então, hoje não se identifica, tem mais de 400 genes responsáveis pela fissura, mas o cálculo de como uma criança pode vir a desenvolver ou nascer com a fissura hoje se faz por probabilidade. Por exemplo, qualquer uma pessoa hoje tem uma probabilidade de 0,1% da criança nascer com a fissura. A partir do momento que você tem um filho com fissura, você tem um outro filho com a fissura relacionada, passa a ser de 4,5%. E se um pai tem fissura e um filho tem fissura, isso já sobe para 15%. Então, olha só. Tudo é por probabilidade, não se tem como você definir ao certo o risco, mas tem como você prever. Perfeito. Existem também causas desconhecidas também, como o Dr. Kleber falou, essas questões hereditárias, que são questões mais internas, e externas seriam em função da gravidez. Mas muitas vezes pode acontecer também, quando a gente conversa com uma mãe, e ela explica que não aconteceu nada, nenhum desses fatores de risco tem. Então também existe esse outro lado que nós não sabemos, que ainda existem estudos, estão ainda tentando ver o que pode estar acontecendo, que são essas causas que nós realmente não temos conhecimento. Poxa, muito interessante. Vamos voltar ao curso. Os interessados procuram vocês como? Onde encontram vocês ou as pessoas que podem buscar mais informações, se inscrever, enfim? A inscrição ela é feita diretamente na clínica. Nós temos lá toda uma equipe preparada para receber essa demanda. O telefone da clínica é o 3714-1765, é o telefone da Clínica Davis. E lá nós dispomos de toda a informação. Eu disponibilizo o meu telefone próprio, por favor, o WhatsApp próprio, que é o 981 47 40 15. Okay. Também para dúvidas referentes ao curso, estamos à disposição com todo o prazer. E é importante para a população, né? Mais pessoas especializadas nessa área, certamente mais pessoas poderão ser ajudadas de uma forma mais fácil lá no futuro, pois não? Tem o Facebook também do curso, que é o Curso Fissura Lábio Palatal. Temos um site oficial. E o site. Curso fissuralabiopalatal.com.br, o site. E nas redes sociais, quem quiser seguir também nos ajuda a divulgar. Facilita, né? O pessoal pode procurar, né, nas redes sociais também. E só citando então que a gente tem um apoio decisivo do Hospital Bruno Bor, essencial. Na verdade, dois apoios, dois pilares. O Hospital Bruno Bor e temos uma ONG, que é uma organização sem fins lucrativos, chama Smile Train. Essa é uma organização americana que ela meio que patrocina os serviços que fazem fissuras em todo o mundo. E eles estão nos apoiando nesse sentido, a gente queria agradecer. Muito bem, uma curiosidade, essa é bem minha mesmo, curiosidade. Esse curso ele vai acontecer, e tu mesmo disseste, cirurgias serão gravadas, outras serão feitas ao vivo, né? Serão acompanhadas pelos alunos. Como é que é a logística disso? Precisa se trazer pacientes para aquela data do curso e aquilo precisa acontecer nas áreas em que vocês querem ensinar. Como é que organiza tudo isso? De uma forma resumida, tem como dizer? É toda uma montagem não são de dias, né? Imagina que a gente faz esse curso uma vez ao ano e a gente passa o ano se programando. Ok. A nossa equipe, a gente tem uma reunião durante o ano todo. A gente tinha uma reunião a cada mês. Nos últimos 3 meses, estreitamos as reuniões para
serem semanais. E nada, é como você falou, são muitos detalhes realmente. Muito bem elaborado. Tudo tem que sair perfeito, né? Afinal, hoje mesmo eu estava vendo as inscrições, tem gente de Curitiba, São Paulo, Belém do Pará. Ano passado tivemos de Peru, Argentina, enfim. Para se ver aí a amplitude, né, de público, né, que acaba participando. Algo que eu não tenha perguntado, que seria importante ainda dizer, estamos nos últimos momentos aqui do programa, mas por favor, fiquem à vontade, se eu não toquei em algum assunto, por favor, sintam-se à vontade em relatar para nós. Só agradecer o espaço e para fazer a gente falar um pouco sobre o que a gente faz, o nosso dia a dia, a gente faz com amor. É um orgulho para nós estar representando a Fundef aqui em Lajeado. E eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, tenho a minha formação na UFRN. Como que eu vim aqui, como é que eu vim parar em Lajeado? O doutor Davis tem os cursos já tradicionais em rinoplastia e eu, após a residência, vim fazer um desses cursos e aí ele me fez o convite para trabalhar na Fundef e aqui estou há 12 anos. Então é um prazer e um orgulho e obrigado pela oportunidade. Muito bom. Já toma chimarrão ou não? Não, chimarrão, por incrível que é só quando está frio. Quando está frio, é meio amargo. Mas isso é hábito, né? Se você não cresceu, mais temos esperança. Mais uns anos, quem sabe, né? Doutora, obrigado também por vir até aqui. Se tiver algo a dizer ainda, por favor, mas muito obrigado já pela presença. Eu agradeço também aqui a oportunidade e, mais uma vez, a gente poder falar o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer. Eu também, igual o Dr. Kleber, vim de Porto Alegre para trabalhar na Fundef, para poder seguir esse sonho, que é algo que nos realiza bastante. Muito bem. Tá aí, então, a doutora também falando conosco, a doutora Paloma e também o doutor Kleber, então, participando do Entre Linhas hoje. Encerramos por aqui, agradecendo você que nos acompanhou. Se você realmente está aí apto a fazer o curso ou pensa para um futuro, quem sabe, é estudante, por favor, procurem eles aqui pelas redes sociais, daqui a pouco seja a maneira mais fácil, ou procure o vídeo do programa, também os telefones estarão lá e você pode realmente ter uma bela formação nesse curso e também foi muito importante aprender sobre essa área de uma forma geral no programa de hoje. Um grande abraço a você e boa noite.